Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. Queria partilhar com vocês um pensamento que me vem sempre à mente com relação à questão do que as pessoas falam dos cristãos. Tem um detalhe, eu vou falar com vocês. Na carta aos Coríntios, acho que é segundo aos Coríntios, depois eu deixo na descrição aí, que eu esqueci agora o versículo. Fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Muitas pessoas pegam esse versículo e acham muito bonito, mas principalmente os novos convertidos não conseguem ver a responsabilidade que também tem dentro desse versículo. Porque fala que se alguém, se. Então, para ela ser uma nova criatura, ela realmente tem que estar em Cristo. Então, você vai ver isso pelos frutos. E quem está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso é bom para a gente. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, é uma responsabilidade para a gente. Para quê? Para que a gente observe. Será que eu estou sendo uma nova criatura? Porque se as coisas velhas já se passaram e tudo está se fazendo novo, cada pessoa tem um jeito de velha criatura, né? Algumas pessoas conhecem a Cristo e se convertem em adolescência, então a sua vida ainda está assim meio que no começo, né? Então os erros são menores. Outras pessoas já passaram pela vida e já viveram muitas coisas e às vezes os erros são maiores. Mas se a pessoa mentia, não é para mentir mais. Roubava, não rouba mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Se era a favor ou então era adepto de adultério, não faz mais. Então é o seguinte, o difícil para o cristão que eu falo, quando você vive essa vida, que você tem um crescimento cristão, é difícil quando você vê os outros que também se dizem cristãos, chamando você muitas vezes de o santarrão ou o beato. A gente sabe que quem fala isso é porque não está realmente com um nível de nova criatura. Porque todos aqueles que são de Deus, de verdade, todos aqueles que estão crescendo na maturidade cristã, espiritual, eles entendem. Então, eles vão simplesmente glorificar a Deus e concordar com um amém com a gente. Então, ficar falando que é santarrão. E ainda tem os filhos do cão que pensam no passado, antes de você ser uma nova criatura, ou quando você estava no começo do cristianismo, que você cai lá, cai cá, e as pessoas apontam o seu erro, né? Mas fez aquilo, mas foi assim, agora está falando. Porque eles não entendem. A gente sabe disso. O nosso homem interior sabe disso, mas o nosso homem, né, a nossa carne, a nossa fraqueza, às vezes sente meio abatido quando a gente ouve isso. Então, quando o apóstolo escreveu através da orientação de Deus sobre nós sermos nova criatura, isso é resultado de todo cristão. Aí vai também depender se quando você recebeu a palavra, se você foi uma boa terra. Porque muitas pessoas ouvem a palavra, né? Tem até aquela parábola, né, das sementes que caem em terras diferentes. Então, dependendo da terra que é a pessoa, a semente do evangelho, a semente de ser uma nova criatura vai germinar ou não, vai dar frutos ou não. E é assim, porque quando a gente sabe que nascer de novo em Cristo é uma coisa espiritual, né? É de dentro, é uma nova consciência, o seu espírito é um espírito guiado pelo Espírito de Deus. Você vai deixando, você ainda é um pecador, mas você foi perdoado e você mortifica as obras do pecado, as obras da carne. Mortificar significa você fazer quase que morto, botar uma pedra em cima, ficar toda hora tampando para não aflorar. Esse é o seu desejo, né?
Não que elas estão mortas, assim, que não existe mais. Isso aí só mesmo na ressurreição, na glorificação, é que nós não teremos mais pecado. Mas nós fomos perdoados e nós temos uma nova mente, novos desejos. E conforme o tempo vai passando, você vai tendo leitura da palavra, vai lendo a palavra, vai estudando a palavra, vivendo em oração, vivendo em comunhão com outros irmãos, você vai crescendo espiritualmente, então você vai sendo uma nova pessoa a cada dia. E as coisas que nós não fazemos, que são as coisas do pecado, não é porque muitas vezes elas não nos atraem, algumas coisas nos atraem, mas é porque a gente sabe que aquilo não é bom e fere a Deus. E se fere a Deus, nos prejudica, ainda que muitas vezes a gente fica naquela luta. Mas aquilo não é bom. Então nós não fazemos, não falamos, porque não queremos, porque não gostamos, não é mais prazeroso, não é mais normal como antes foi e como muitas pessoas que dizem crente diz que ainda é. Porque falar que é cristão é fácil. Porque, na verdade, a gente vê, além de ter o joio, né? Tem também aquelas pessoas que só querem de Deus o favor. Eles falam que conhecem a Deus, que foi até batizado, conhece a Cristo, mas só o Deus da providência. Só o Deus que eu estou precisando e que ora e que vai acontecer. Mas, quando é para refrear a língua, para não ser maldizente, para não ser beberrão, para não ser glutão, para não ser adúltero, prostituto, essas coisas assim, a pessoa ainda vive uma vida assim como se isso fosse normal, mas ela é temente a Deus. A gente sabe que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então, o verdadeiro cristão, mesmo o novo convertido, ele vai dar frutos, vai ser uma nova criatura. Nós sabemos que quando nós nascemos em Cristo, né, eu ia até falar, acabei perdendo a linha e falando outra coisa, mas é o mesmo assunto. Quando nós nascemos em Cristo, somos como crianças. Uma criança, o que acontece? Ela é filho. Eu tenho um filho, ele é neném, mas é meu filho. Né? Assim também, quando nós nos convertemos, somos novos convertidos a Cristo, mas somos filhos, nos tornamos filhos por adoção. Mas só que ainda estamos aprendendo, vamos aprender, vamos tomar leite, vamos começar a gatinhar na fé, quando começa a andar, fica cambaleando, né? Aquela coisa, ainda erra ali, ainda erra aqui, porque vai se deixando aos poucos, a gente vai nascendo e vai crescendo. E até chegar à estatura de varão perfeito, como diz a palavra, só depende da gente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por que depende da gente? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai ficar movendo a pessoa que não está nem aí. E como é que você cresce espiritualmente? Como eu já comentei, estudar o que Deus quer. E onde Deus quer? Onde está a vontade dele? Na palavra de Deus. Então, quanto mais a sua vida é envolvida, você vai começar a ser uma nova pessoa. Tudo para você é uma ligação com o reino dos céus. A sua vida aqui é uma vida com ligação no reino dos céus. Isto sim é nascer em Cristo e crescer e ser uma nova criatura. Então, por mais que a sociedade e até muitas igrejas, eu até arriscaria dizer pseudo-igrejas, falem que, mas não é assim, não é bem assim, as coisas têm que ser mudadas. Não, não tem que ser mudada. Você acha que Deus ia instruir uma palavra dele, que ele mandaria ficar por 2000 anos falando e ensinando uma coisa que ia ser caduca, que ia passar e a gente ia ter que continuar uma coisa que não convém com o nosso contexto? Não existe isso. A palavra de Deus é viva. É viva, viva literalmente. Ela, quando você ouve, lê, você tem vida nela. Pode ser hoje, amanhã, depois de 100 anos, 1000, ela continua sendo hoje, atual. Então não existe isso de mudança. Não existe mudança. O que Deus falou que é errado, é errado. O que Deus falou que é certo, é certo. Nós temos que entender que o nosso Deus é perfeito. Nada dele é errado ou é duvidoso. Nós é que não entendemos ele.
E às vezes nos damos até o direito de falar, pai, eu posso perguntar uma coisa? Nossa, eu acho que, porque é assim, porque eu acho que é assim. Eu acho que é assim, mas eu sempre falo isso. Mas eu sei que o Senhor é perfeito, é eu que estou falando, me permita falar. Mas eu sei que o Senhor é perfeito, eu só não estou entendendo. Então, nova criatura não é uma pessoa isenta totalmente de alguma falha, algum erro. Mas quanto mais perto você está da vontade de Deus, mais longe você fica da vontade de Satanás, da sua própria carne, né? Então, nós temos que, acima de tudo, entender isso. Por mais que as pessoas não entendam, por mais que aparentemente... Ai, dá licença, eu coçar meu olho. Por mais que aparentemente a gente parece que vai perder algumas coisas ou até pessoas, a palavra de Deus é em primeiro lugar. E tudo que Deus quiser dar para a gente vai vir da mão dele, se a gente permanecer firme. Ah, mas se um dia eu falhar, se arrependa. Peça perdão, Senhor. Se for com alguém também que você falhou, né? Se essa pessoa está sabendo, peça perdão também. A vida é assim, não é fácil, mas é a melhor vida que tem, porque é a vida que tem saída. É a vida que realmente traz vida.